No ar, a voz do povo. No ar, a voz do povo. A notícia, de fato, à população cacerense. E você nunca deixou passar em branco. E nós gostaríamos de iniciar de uma forma já um tanto interessante. Vamos falar um pouquinho do Exército Brasileiro no segundo Berfron Cáceres. João Arruda, está acontecendo, ou já aconteceu, umas podas de árvores no contorno da área militar, ali na Castelo Branco, e bem como também na Comandante Balduino, se não me falha a memória. Umas podas de árvores, talvez desastrosa, talvez não. O que você acha disso? O que você tem a dizer a esse respeito que a população está reclamando e muito? Da Silva, eu não estou autorizado pelo Exército para falar, mas como profissional de imprensa, e aí uma opinião minha, eu diria que o ideal seria procurar o comando, o nosso Exército, através dele que você conheceu a Sabina, e através dele que eu estou aqui. Eu costumo dizer que eu sou filho da guerra, como Sabina também é filha da guerra, como a família Lopes. 3 primos, o meu pai, o seu Onofre Patrício e o seu Gabriel Lopes. Um peão, que era meu pai, um olheiro, que era seu falecido sogro, que a olaria dele era logo aqui, no início da expedicionário, nem era expedicionário, sim a Rua dos Periquitos, e o seu Gabriel marceneiro, seu Gabriel Lopes. Eles eram jovens e o Brasil assinou um acordo com a OTAN na época do presidente Getúlio Vargas de ceder 25 mil homens para combater o nazismo lá no norte da Itália. Assinou, e o meu pai não foi porque ele teve que acompanhar a mulher de um oficial de Minas para um tratamento no Rio de Janeiro, Nicanor Mariano da Silveira. Meu pai ficou, a exemplo do seu sogro, saudoso sogro e do seu Gabriel, ficaram 3 anos, de 43 até dezembro de 45. Então eu tenho um respeito muito grande pelo Exército, embora pareça que não tenho, porque eu andei fazendo umas reportagens que eram necessárias para divulgar, denunciar alguns abusos de um coronel que não representava o Exército Brasileiro. Atualmente o Exército é bem conduzido pelo coronel, que é o comandante, o Jacó, Atanásio, coronel Atanásio Jacó, assumiu em dezembro passado. Eu tenho um bom relacionamento, ele tem um bom relacionamento com a imprensa, e as podas de árvores, eu sou ambientalista, você sabe disso, são necessárias. E se recomenda isso desde meu pai, que essas podas sejam feitas nesse período do inverno. Por que, da Silva? Porque no período de inverno, todas as árvores, elas entram em reserva de água, porque a chuva torna-se cada vez mais rara. Então você vai aparar aqueles galhos que estão propensos a cair, pode causar um acidente. Por exemplo, você puxou um assunto, ali na casa dos Ambrósio Curvo, que é na General Osório, lateral da Câmara Municipal, aquelas mangueiras, qualquer hora, vão desabar. Se não tiver uma vítima, uma pessoa, uma criança, um idoso passando por ali, graças a Deus, mas sempre tem carros estacionados. E você sabe que eu pesquiso muito. Agora é época de temporais, de vento norte muito forte, de vento sul muito forte, pode causar um acidente ali muito grave com aquelas mangueiras. Tem que fazer a poda.
O que podou lá, que eu pude observar, eu desenvolvo outra atividade, depois eu quero comentar sobre isso. Hoje eu estou no projeto cívico-militar, não vou falar da atividade, mas sim a minha impressão pessoal. E quase não tenho tempo, passei realmente e vi, mas é nesse período é que se faz a poda das árvores. Quando sai do outono, entra no inverno, na primeira minguante aprendi com meu pai, o velho poconiano. Aprendi com meus avós, aprendi do lado da minha mãe, que nessa época que faz, é nessa época que tira a madeira. Você tem que saber o lado que você bate da madeira. Você tirava o carijó para fazer o que chama caibro hoje. Você tirava o carijó para fazer os varetão de curral. Você tirava o carandá. Nessa época, porque ele não dá broca. Sapecava ele num fogo de taboca. Você vai ali na área central de Cáceres, por exemplo, o bairro do Miguel, lá que hoje o filho dele toca, na Sabino Vieira. Tem caibro de carijó lá, e se você for calcular, é mais de 150 anos. É sabedoria indígena, é sabedoria do povo pantaneiro, como lá no seu estado de Goiás, usa o mesmo carijó para fazer o ganzi, para fazer o cocão, se usa a graxa da sangra d'água para o carro de boi dar um gemido melhor, e o carijó lá tem outro nome. Então, eu lhe recomendaria, como um bom profissional que é admirado por mim, pela minha família, que procurasse o coronel Atanásio Jacó, e com certeza ele vai dar uma explicação plausível. Outra coisa, o Exército Brasileiro, durante muito tempo, ele foi o pulmão econômico de Cáceres, né? Ele trazia. Eu tive como profissional de imprensa que denunciar. Coronel fazendo tijolo aí, colocando recruta para trabalhar 24 horas, eu denunciei. O Exército fazia 9 dias de festa aqui, Santo Antônio, São João, São Pedro, e chegava para mim, estava acabando com as quermesses das igrejas, estava acabando com o trabalho dos restaurantes, dos bairros, dos garçons, porque... Com as festas juninas tradicionais. Com as festas juninas tradicionais, porque mão de obra tinha abundância. O nosso exército tem cerca de 1.200 homens para você tirar taboca, palha, e aqueles profissionais não estão ali para isso, não é missão constitucional do exército. E eu questionei isso e acabei com a festa. Ficou um mal entendido, eu estou esclarecendo. Colocava praça para trabalhar exaustivamente e o dinheiro ia para o bolso do coronel. O dinheiro do tijolo que se fazia ia para o bolso do coronel. Tinha carro cautelado nesse exército aí, nesse comando, que fazia transporte de brita para determinada empresa daqui para Rondonópolis, daqui para Chapada, fazia transporte de calcário. Quem que denunciou isso? Foi o João Arruda. Senhoras dependentes de militares eram maltratadas no comando desse coronel, que não vou citar o nome. Coronel passado, comandante passado. Não, muito tempo isso já, da Silva. Muito tempo isso, tá? Coronel Jesus Geraldi, Coronel Zamit e outros coronéis que passaram por aí, infelizmente, cometeram abuso. Dudu Malvadeza, que é um capitão apelidado Duarte Martins, Dudu Malvadeza. Então, eu espero ter respondido e sugerindo para você, com a sua equipe, convidar o coronel Atanásio Jacó. Boa sugestão. Com certeza ele dará uma explicação plausível que ele não faria essa poda sem que fosse necessário. Agora vamos aproveitar que estamos falando de Exército Brasileiro. Você que é um repórter, um jornalista, historiador também, você poderia explicitar para os nossos internautas a faixa de fronteira seca desde Mato Grosso, desde a Argentina, né, até lá no recôncavo do norte, em Manaus, Belém, divisa com a Entendi, da Silva. Entendi. Essa faixa de fronteira, pelo Exército Brasileiro hoje, está protegida? Da Silva, só para situar, vontade. Eu sou geógrafo, também sou metido a pesquisador, curioso, estudar. O Brasil, ele só perde em faixa de fronteira para a Rússia, que vai desde a Europa e vai terminar lá na Coreia, lá na Ásia, a faixa de fronteira. Nós temos 18 mil quilômetros de faixa de fronteira. O Brasil tem. Só não fazemos fronteira com o Equador e com o Chile. A nossa fronteira começa no Uruguai, aliás, que era possessão nossa, brasileira.
Mas pelo Tratado de Madrid, Portugal abdicou do Uruguai, que era a província Uruguai, a província era brasileira, era como se fosse um estado, a província de Mato Grosso, a província de São Paulo, a capitania de São Paulo com as províncias. Então o Brasil cede no Tratado de Madrid, conduzido pelo estadista Alexandre Bueno, mas ganha o Mato Grosso, ganha Cáceres, que não era, estava fora do Tratado de Tordesilhas, e nós ganhamos. E até para esclarecer, que eu vejo falar muita besteira, nós tivemos 5 marcos desse Tratado de Madrid de 1750, que já estavam planejados onde que iam ser colocados. Um na Barra do Jauru, outro lá na Barra da Foz do Rio Apa, e outros determinados pontos, como na nascente do Jauru. Nós só temos esse marco dos 5 que foram confeccionados em Cádiz, na Espanha. Não tem marco feito em Portugal. Esses marcos foram feitos em Cádiz, na Espanha, é trazido de navio e é fincado. Quando o Paraguai ele consegue a sua independência, e tinha um ditador louco lá, ele não media as consequências, ele decidiu invadir o Mato Grosso. Muito se fala-se muitas asneiras. Eles praticaram um genocídio contra as povoações que não tinham defesa. Nós tínhamos 200 homens no Forte de Coimbra, alguns destacamentos no Mato Grosso do Sul e aqui em Cáceres, que não fazia frente a uma flotilha de 3.200 homens, resistiu enquanto pôde. E aí ele não mediu a consequência, esse ditador Solano Lopes, de que o Brasil, que o Império não ia aceitar. Então vem com os soldados, basicamente negros e índios, porque o Império os enganou, prometendo que quem combatesse na guerra do Paraguai ganharia alforria. Eles vêm para combater, morrem de fome, morrem de malária, morrem de doença, mas vence o Paraguai naquela coalizão do Uruguai e Argentina junto. O que a Argentina fez? E foi bom você perguntar, foi muito discutido isso durante a Copa do Mundo. A Argentina, para proteger, como o Brasil protegeu os seus brancos, a sua gente branca, colocando os negros e os índios, a Argentina colocou no pelotão de infantaria, que é de frente, que vai morrer, colocou todos os negros afro-argentinos. A Argentina, ela tem a sua padroeira, uma heroína negra. Argentina. Que é a Carmen Del Valle, Del Remédio. A padroeira, né? A madre que eles falam, a heroína da Argentina é uma negra, que combateu, que foi à luta, foi à frente nessa guerra contra o Paraguai. Então, eles não têm essa miscigenação que nós temos, porque, assim, proporcionalmente, eles tinham até mais escravos que nós. Numa jogada dos seus presidentes, dos seus imperadores e do nosso imperador aqui do Brasil, tentou embranquecer a pele do povo brasileiro, porque enquanto o escravo foi liberto, não tinha condições de tocar a sua vida, o Brasil ofertou para a Itália, para alemães e para outras nações da Europa, terras de graça, condições de trabalhar no sul do país. Tá? Mas é um assunto longo, tá? Muito longo. É muito amplo. Mas eu quero vou responder agora da fronteira. Então, nós temos a fronteira lá com o Uruguai, o Rio Grande do Sul, que faz também a fronteira com um pedaço com a Argentina, vem subindo para Santa Catarina, ali, com o Rio Uruguai, Rio Negrinho, faz fronteira com a Argentina. Chegamos no Paraná, os 3 estados do Sul chegamos. O Paraná já vai fazer a divisa com a parte da Argentina e com o Paraguai. Da outra parte do Paraná, ele vai dividir ali em Caraíma, ali em Mundo Novo, já entrando no Mato Grosso do Sul, que era Mato Grosso. Ali nós temos a cidade de Iguaçu, do lado argentino, nós temos a Salto de Guairá, e nós temos Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, que é ligado pela BR-163 até o Pará. Aí nós subindo o Mato Grosso do Sul, nós temos a fronteira até Corumbá
mais ou menos em Porto Índio, que é na divisa do Mato Grosso. Essa fronteira nossa aqui pega 900 quilômetros desde o Mato Grosso do Sul até a divisa no Rio Guaporé com o estado de Rondônia, antigo território federal de Guaporé, e toda essa fronteira, da Silva, o nosso Exército Brasileiro, ele tem uma guarnição, mais afastado da fronteira ele tem um batalhão, no caso de Corumbá, no caso de Campo Grande, existem vários batalhões, temos batalhões em Ponta Porã, temos em Bela Vista, aqui nós temos os destacamentos, começando por Corixa, aí vai Santa Rita, Fortuna, vai subindo, nós temos, que hoje não se chama mais destacamento, é pelotão especial de fronteira, comandado por um oficial do Exército Brasileiro, sargentos de carreira, tá? Inclusive um dos meus filhos, ele faz carreira no Exército Brasileiro, não aqui, mas em Goiás, ele faz carreira, fez essa opção, eu apoiei, e da minha família, além do meu pai, esse meu filho, eu e outro irmão, nós servimos, só que eu servi na Marinha do Brasil, onde eu fiz a escola da Marinha. Sempre eu digo, hoje eu trabalho como marinheiro numa escola, no projeto cívico-militar, eu digo que uma das primeiras faculdades que completou assim, aqueles ensinamentos que eu recebi do meu pai, enquanto pantaneiro, foi a Marinha do Brasil. Estava falando hoje com o comandante Viana, comandante, enquanto o senhor fez 1 ano de escola, a nossa turma fez uma compressão do FI, que é Folha de Informação, que é o nosso livro, a nossa apostila, com estudos da Silva, de primeiros socorros, de combate a incêndio, que é o CEBING, de OGCA, que é a Organização Geral de Serviços Armados, de Instrução Militar Naval. Então, eu digo, opinião pessoal minha, eu fui muito bem preparado na escola de formação de reservistas navais. Tenho amigos que estão nos assistindo até hoje. A nossa turma de 83, a 1 e a 2, a Alfa e a Bravo, deu 2 oficiais, não é fácil você ir de recruta de uma escola de marinha até chegar um oficial superior, um oficial intermediário, um oficial superior, como são os dois. Mas você não respondeu a nossa pergunta. Estou chegando lá. Você está num rodeio danado para responder. Estou chegando lá. Então vamos responder. O nosso Exército e a nossa Marinha está presente desde lá da divisa com o Rio Grande do Sul, com seus batalhões, com as suas lanchas-patrulha, com seus navios, e temos a retaguarda da aeronáutica em pontos estratégicos como em Anápolis, São Paulo, Rio de Janeiro, Belém do Pará, na Serra do Cachimbo. Nós temos nossos comandos da Amazônia, tanto da Marinha quanto da Aeronáutica, subdivididos dessa fronteira. Nossa fronteira não tem esse perigo, porque o Exército desenvolve, as nossas Forças Armadas desenvolvem uma parceria com esses países. Embora esse presidente da Argentina fale essas asneiras, mas ele não representa o povo democrático da Argentina, ele não representa. Porque se o Brasil é tão estratégico, se a Argentina quiser, assim, não sei se você quer chegar aí, né, uma beligerância, lógico, evidente que o Brasil não quer. No hino do Exército tem um trecho que é muito bonito, da Silva. A guerra só nos causa dor, a paz queremos com fervor. É muito bonito você ouvir os militares do Exército cantar esse hino, tá? Tem o hino dos pracinhas que foram à guerra, né? Mas eu fiz essa pergunta com base no que o Brasil está vivendo atualmente, com tantas ameaças. O governo dos Estados Unidos, Donald Trump... Mas aí não é fronteira... Só um minutinho. Aí que está o problema. Aí é que está o problema. Não é fronteira, mas tem colocado suas bases em países latinos, preparando as suas bases para uma possibilidade de ataques. Isso, possibilidade. E, na sequência, eu vou te fazer outra pergunta. Eu quero saber se o Exército Brasileiro está preparado para qualquer possibilidade de invasão ao território nacional. O nosso Exército, em estrutura, tem quartéis, tem isso, aquilo outro, está preparado com material bélico, está preparado com aeronaves para uma possibilidade de um possível ataque?
Da Silva, eu não acredito. Eu não acredito que haja esse ataque. Nós temos excelentes generais à frente. Eu falo generais, contando os tenentes aviadores, contando com os almirantes da nossa marinha, da minha marinha, contando com os generais do Exército. Da Silva, um general, para chegar ao posto de general, ele tem que falar no mínimo 7 idiomas. Ele estuda, eles têm convênio com o Exército do mundo inteiro. Recentemente saiu um coronel daqui que vai a general, né, Alex César de Jesus Soares, fez um excelente trabalho, foi reconhecido. Ele está fazendo um período de 2 anos na Coreia do Sul, lá em Seul. Ele já trabalhou na África do Sul, no Senegal, no Haiti. Eu não acredito nessa falácia desse presidente americano. Você acha que é uma falácia? Não, tudo isso que o presidente americano tem tentando impor à nação brasileira? Que tem base dos Estados Unidos, isso tem desde muito tempo. Tem bases nesses países, mundo, né? Ao redor do mundo e nesses países latino-americanos, mais especificamente aqui da América do Sul. Tem. Mas o nosso Exército, os nossos ministros, o Itamaraty, tem negociado. O nosso presidente atual, gostem dele ou não, ele é um político que negocia, que é democrático, mas sem abaixar a cabeça para ninguém, porque ele não cede, como nós brasileiros. A soberania nacional inegociável. Nós não colocamos, não pode. As nossas forças armadas não pode. Eu não posso, também não tenho essa capacidade de falar. Eu vou falar enquanto imprensa, pela informação que eu tenho. O nosso Exército, as nossas Forças Armadas são muito bem preparadas. Mais do que muitos pensam. Você acha que a nossa fronteira está preparada para um possível ataque de qualquer outro país que não seja Estados Unidos? De repente, nós estamos vendo aí a Argentina posicionando através do seu presidente, mas o governador de Argentina já falou outra situação. Quer dizer, o povo da Argentina... Da Silva, a fronteira sul, eu conheço o país, Aquela fronteira ali... Me permite. É uma situação um tanto adversa, porque o presidente faz um discurso contra, o governador faz a favor, ou então se mantém neutro. Nós tivemos aí, praticamente divisa, uma situação dentro da Venezuela. E os radicais da direita estão apregoando a possibilidade de uma invasão dos Estados Unidos para vir aqui, pegar o presidente e levar tal qual fez com a Venezuela. É isso que eu quero chegar. Informar ao nosso internauta. Da Silva, hoje, lá atrás que eu digo, quando eu comecei na imprensa, quando você começou na imprensa, você apurava muito bem a notícia. Hoje... Tinha que investigar. Hoje, todo mundo virou repórter, todo mundo virou jornalista, todo mundo virou. E donos da maioria dos fake news. E não se atenta a apurar, a buscar informação, fazer um trabalho bacana. Por que eu denunciei esses comandantes? Não sou comandante, você sabe, denunciei também magistrado, denunciei promotores arrogantes que estavam assim em descaminho com a sua função. Denunciei, você sabe, oficiais da Polícia Militar, acompanhou, denunciei médicos, denunciei. Por que eu não sofri nenhuma represália? Porque eu estava coberto e alinhado, eu estava com provas documentais, e porque a Constituição Federal, no seu artigo 5º, me garantia o direito de expressar, desde que coberto e alinhado com documentos. E com muita coragem eu fiz isso, você é testemunha disso. Então, o que ocorre dessa... a Argentina vai invadir, os Estados Unidos vão... Eu sinceramente não acredito. Ele está tendo muita dificuldade lá, achou que ia lá e ganhar a guerra lá com o Irã, está causando um terremoto. Quando você fala em falácia, João Arruda, seria então igual a falácia de 2022 sobre o Exército tomar o país? Mas os generais... É isso que você quis dizer ou é um comentário também por comentar? Não, da Silva. O que houve é um presidente que não aceitou a derrota na urna, a derrota democrática, né, nas urnas, começou a questionar, deixou o seu povo na frente dos quartéis
e queria que o Exército tomasse o poder. A Marinha, o comandante Guarnier, aceitou a ideia. Parte do Exército, de um batalhão especial de Goiânia, os Kid Pretos, aceitaram, estão presos, tá? Planejaram a morte do ministro, do presidente e do vice-presidente. Estão presos, e o Exército, no seu todo, que ele sempre foi legalista, nosso Exército brasileiro, ele não aceitou. Lá atrás, quando não queriam dar posse, garantir a posse para Jango, quando Jânio Quadros renunciou. Muita gente não sabe. Jango tinha 2 fazendas aqui, a Uberaba e a Rancho Verde, por várias vezes era para ser preso aqui. O cunhado dele, Leonel de Moura Brizola, conversou com os generais do sul do país, que eu falo que é bem protegida aquela fronteira lá, porque eu conheço o Rio Grande do Sul, conheço lá do Uruguai, conheço lá da Argentina, aquela fronteira lá, eu conheço, não de dizer aqui, de presenciar, de viajar, de ir lá. Da Silva, o Brizola negociou pela legalidade e garantiu a posse de Jango, que mais tarde acabaram caçando, ele teve que ir para o exílio e morreu no exílio. Eu vejo como falácia, porque o Exército passou por um período, e eu penso que as Forças Armadas não querem voltar àquele tempo que eles exerceram por 20 anos, de 64, de março de 64, até abril de 1985, quando se fez a transição, e ter uma convivência respeitosa das Forças Armadas à Constituição Federal, aos poderes constituídos, a saber, o STF, o nosso Congresso Nacional e ao Poder Executivo, que é o nosso presidente. Bom, falamos da faixa de fronteira, falamos da poda de árvores, falamos do nosso querido Exército Brasileiro. Nós vamos para o intervalo e vamos voltar para o nosso cotidiano, Cáceres. Vamos falar bem de Cáceres e apontar algumas mazelas. E o João Arruda conhece de cátedra a situação de Cáceres, o que ela precisa. Porque nasci aqui. Nasceu e criou-se aqui, e aqui sedimentou os seus familiares. E é interessante ouvir alguém que acompanha o passo a passo do desenvolvimento de Cáceres. Mas após o intervalo, nós voltamos já já. Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos.
pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Já de volta. E voltando com o João Arruda na sequência da entrevista, e lembrando que estamos transmitindo pelo YouTube. Tem umas ligeiras falhas aí, mas é falta de sincronismo. Primeira vez. A primeira vez. E nosso departamento técnico já está correndo para viabilizar com segurança a sua participação. Tá? João Arruda, o pessoal está mandando um alô aí para você? Você gostaria de estar falando aí com as pessoas ligadas com você? Então, e o local onde estão? Exatamente. Então, o Clímaco está falando do Rio de Janeiro, é um grande amigo meu, serviu aqui em Cáceres, saiu contrariado de Cáceres, não queria, mas questão familiares, né? Família, ele foi, ficou uns dias aqui hospedado na minha casa, ele com a senhora dele, o filho, e agradeço ele pela audiência. Os meus familiares em Corumbá, que são maioria, em Campo Grande, meus familiares em Poconé, que também são maioria, e aqui restam alguns primos e um único irmão de uma família de 11 irmãos. Meus pais já faleceram, meus avós também. Quero mandar um abraço especial ao meu comandante, capitão de fragata, Claudenício Viana, que trabalha comigo nesse projeto cívico-militar, aos meus colegas militares, Milton Alves de Oliveira, sargento do Exército, Sargento Aurizete, que é da minha vertente de Poconé, meu primo, que trabalha conosco, e o Cabo Artiaga, que é um bugrão pantaneiro aqui, nosso colega de trabalho, e a todos os 1.400 profissionais que atuam nesse projeto cívico-militar. Estão questionando você, estão questionando o Leandro. E aí várias perguntas chegando por aqui. Então, eu não estou autorizado para falar. Mas eu quero contar, porque, como eu disse, há muita desinformação. Eu acho que a autorização ela é pertinente quando você é um jornalista e traz consigo várias informações. Mas para isso que nós existimos, informar a população da verdade. Mas eu quero dizer, da Silva, que eu não estou autorizado.
indico a você o professor Leandro, o nosso comandante geral aqui da nossa regional, que é o coronel Danilo Santana, mas eu vou contar uma experiência minha, pessoal, eu, João Arruda, como jornalista. Eu vi esse projeto de um outro ângulo. Qual projeto? Esse projeto cívico-militar. Cívico-militar, que está tendo algumas reclamações nesse aspecto, e eu gostaria que você passasse a sua linha de raciocínio enquanto jornalista, enquanto hoje professor. Então, mas essas reclamações, elas não correspondem com a verdade. Primeiro, para se autorizar uma escola, é feita uma votação com a comunidade escolar, com os pais, tá? Que escolhe. Todas as votações, elas deram uma margem muito grande, acima de 90%, com pequena margem que não aceita, talvez por desconhecimento. E a outra situação é o grau de aceitação do apoio dos professores, que viram o quanto melhorou. Da Silva, eu não vou numerar, mas você sabe que no Mato Grosso... Na formação do próprio aluno, porque alunos estavam agredindo professores, isso acontece na escola cívico-militar? Reduziu muito, praticamente zero. Da Silva, você sabe que algumas escolas, você já disse, ocorreram agressões a professores, havia intimidação para que se usasse coisas ilícitas, e hoje isso aí foi a zero. E o que fazem os militares lá? Nós atuamos, da Silva, apenas na questão do civismo, instruir rapidamente, questão de 5, 10 minutos, eles, uma formação educada, cantar os nossos hinos, né? Cantar o hino de Cáceres. Muita gente não sabe que Cáceres tem um hino. Isso fez voltar ao ensino nos antânios. Tá. Né? Porque antigamente se cantava o hino do Estado, o hino nacional, e hoje já isso aí havia se perdido. Está voltando agora. Eu achei bonito o técnico da Itália fazer com que os jogadores do hino, ele achou o hino bonito, o mundo achou o hino bonito, nossos jogadores mascavam chiclete, sabe? Isso é a área nossa de civismo. E nós estamos lá, tem um regulamento, dá licença aqui, só pauta. Esse regulamento, ele vai aqui acompanhando o ECA, tá? Tudo que tem que tratar com a criança, nós somos orientados como tratar, como fazer. Através do ECA. E nós não vamos. Sim. O nosso regulamento acompanha o ECA sem dissonância. Ele vai. A nossa atuação toda é através do ECA. Nós somos orientados. Nós não vamos para a sala de aula. Nós não interferimos na aula, na parte didática, pedagógica. O que nós garantimos é o respeito, a disciplina e o civismo nessa formação rápida, respeitando a aturação dos alunos. Nós trabalhamos do 6º ano para frente, que são crianças de 10 anos. E eu gostaria que você convidasse o Leandro, convidasse o coronel Danilo para expor mais. Como eu disse, eu estou falando uma opinião minha. A sua enquanto jornalista. Enquanto jornalista. Cidadão, enquanto um marinheiro que foi formado, para mim, numa das melhores escolas. Mas com certeza que a sua sugestão será acatada, nós vamos convidar. Isso. Tanto da Marinha como do Exército para estarem aqui conosco. Deixa eu agora também falar um pouquinho da Silva. Eu saí daqui, com 17 anos, entrei na Marinha, aprendi muito, aprendi a respeitar o horário, aprendi que 2 coisas regulam o mundo, é peso e horário. Meus filhos me chamam, estão aí me assistindo, esse está em Goiás, os daqui estão me assistindo. Eles sabem que eu sou chato com horário. Lá na escola eu sou o primeiro a chegar. Nem precisava de eu chegar, mas eu sou o primeiro. Aqui hoje você chegou primeiro que eu. E sim, nas entrevistas ao Facchini, eu sou o primeiro a chegar, porque eu aprendi na Marinha que é respeito. Horário é respeito. E peso e horário regula o mundo. Por quê? Um avião vai decolar, ele tem que levar tanto de peso. O navio vai deslocar, ele vai levar tanto de efetivo, de armamento, de canhões, de mísseis. O helicóptero da base aeronaval de São Pedro da Aldeia, da Marinha, vai decolar, da base aqui de Ladário, que nós temos uma base aeronaval de helicóptero, ele tem que ter o peso e a medida. Então,
eu aprendi primeiros socorros e eu aprendi, da Silva, cumprimentar, porque era uma determinação, na época, de quem trabalhasse no comando, como eu fui bem classificado, eu trabalhei com 2 almirantes, Mauro Brasil e Nairto Amazonas, não sei se estão vivos, espero que esteja. Nós éramos instruídos a cumprimentar em 7 idiomas. Até hoje, eu sei cumprimentar em japonês. Por exemplo, de manhã, Ohayou, Sansei da Silva-san. Eu sei cumprimentar em italiano, em francês, em alemão. Assim, o inglês eu mais ou menos dou conta do recado, o espanhol, tá? Onde que eu aprendi? Aprendi na Marinha. Tá? Então, eu tenho uma formação muito boa. Vou levar isso para as crianças? Não, tem a professora lá que vai cuidar dessa parte. Vou levar isso para outras funções? Não, minha função é monitor. Minha função é olhar, proteger aquela criança. Nós temos que proteger, dar aquela proteção para a criança, com base na nossa formação. Nós temos formações periódicas, de 1 semana, de 3 dias, orientando. Surgiu uma coisa nova no Estatuto da Criança e Adolescente. Nós vamos lá passar essa formação. Nós temos palestra com juízes, com promotores, com pessoas habilitadas, capacitadas, e não há sequer, até onde eu tenho conhecimento, um laivo de conduta inadequada de nossos monitores militares. Ao contrário, pais, mães, avós vão lá, comparecem para agradecer o trabalho que a escola está desenvolvendo. Também quero aqui fazer jus, cumprimentar a nossa diretora, Patrícia Bertoldo de Sena Santos, que nos tem dado total apoio, e muito particularmente a mim, que eu sou uma espécie de relações públicas da escola, que faça a parte externa, que nós chamamos na Marinha de estafeta, o Exército parece que chama de estafeta também, e eu que faço essa parte mais sob a coordenação, sob a orientação da nossa diretora Patrícia, do nosso comandante Milton, do nosso comandante Viana, que é um capitão de fragata, um cacerense, que prestou seu serviço, veio, hoje está cooperando, poderia estar gozando da aposentadoria, a Aurizete poderia estar gozando da aposentadoria, assim como toda a DRE, assim como o Mato Grosso. João Arruda, nós estamos a 13 minutos para as 20 horas e tem algumas perguntas. Boa noite aos 2 feras, da Silva e João Arruda. Muito bom. Jorge de Arruda, morando no bairro da Cavalhada 2, mandando um abraço para nós 2. Da Silva, muito boa esse programa. O meu abraço a esse grande jornalista e grande historiador João Arruda. Faço uma pergunta a ele. Faça uma pergunta a ele sobre os nossos pontos turísticos em Cáceres. Como é que estão nossos pontos turísticos, João? Então, da Silva, a secretária Alessandra vem fazendo um bom trabalho. Isso aí começou lá atrás com o ex-prefeito Aloysio, você acompanhou. Ele falou, o dia que nós conseguimos colocar o turista cuiabano, turista de Mirassol em Cáceres, que Cáceres, eu nasci aqui em Cáceres, muita gente confunde e acha que eu nasci em Poconé. Quem nasceu em Poconé foi meu pai. Às vezes acha que você nasceu em Corumbá. Em Corumbá, porque meus familiares estão mais para lá, e está só eu e meu irmão Ditão, meu irmão querido aqui, com uns poucos primos que restaram, e a maioria está em Corumbá, em Campo Grande. Cáceres, ponto turístico. Nós temos aqui a Dolina da Água Milagrosa. É uma coisa que rara, muito bonita, tá? Nós temos aqui a nascente do rio Padre Inácio. A história do Padre Inácio já é um ponto que o turista fica curioso. Pouca gente sabe a história do Padre Inácio. Você vai lá na nascente, você tem as árvores que deram o nome a Mato Grosso, muita gente não sabe, que é o mogno. Nós temos um mogno lá, eu estive lá no mês de março, com o drone, eu e o José Medeiros, uma dá 45 e outra dá 37 metros. É uma árvore muito grande. Quando os bandeirantes chegam na então, província da capitania de São Paulo, aqui nessa parte, aqui em Cáceres, não foi em outro lugar, e eles escrevem para o Império que entraram, que tinha léguas e léguas de uma mata muito grossa, muito densa, eram os irmãos Pais de Barros. Então o Império decide dizer que aqui chamaria Mato Grosso. E Mato Grosso,
por conta dessa árvore que tem lá na nascente do Rio Padre Inácio, ele gerou 2 estados, o Mato Grosso do Sul, e gerou o território federal de Rondônia, que cedeu uma parte no Tratado de Petrópolis para a gente pegar o Acre, gerando o território federal do Guaporé, que é nosso vizinho estado de Rondônia, ponto turístico de Cáceres, Rio Jauru, Rio Paraguai, Serra do Boi Morto. Quem já foi na Serra do Boi Morto? Está aqui, 50, 60 quilômetros de Cáceres. Quem já foi subir lá na Serra do Boi Morto? Um espetáculo de bonita a Serra do Boi Morto. Uma visão panorâmica a visão excelente. Excelente. E é todo com calçado intertravado, ou seja, o nosso broquete. Eu pedi para a Eliane, pelo amor de Deus, Eliane, não tire nossos broquetes. Por que tem o broquete, da Silva? Porque ele pulveriza a água rapidamente e o asfalto impermeabiliza. Por isso que está enchendo na Duque de Caxias. Quando você joga essa lama asfalto, você está plastificando. Você está dificultando, e o broquete foi pensado há 100 anos atrás. Mas tem que ter a devida manutenção. Tem que ter a devida manutenção. Tá? Você vai em Corumbá, é broquete. Você vai, por exemplo, que eu estive em Esmeralda e várias cidades mineiras, lá é utilizado o paralelepípedo. Por quê? Facilita a drenagem da água de chuva, evita essas enchentes. Eu quero, da Silva, uma hora que você permitir, lá para frente, sinta-se convidado sempre. Falar sobre as enchentes em Cáceres. Aqui tem alguma coisa, aqui algumas outras perguntas, João. Eu quero que você seja mais prático e objetivo, porque tem umas 4, 5 perguntas aqui ainda para você responder. Boa noite, da Silva. Aqui... Obrigado ao Jorge. Aí, Jorge, um abraço para você. Da Silva, somos aqui do bairro São Luís. E pergunto ao João Arruda sobre a ZPE. Sai ou não sai? ZPE. Qual o seu pensamento? Olha, ZPE... Você tinha quantos anos quando começou a falar em ZPE em casa? Eu tinha recém-chegado, sido licenciado da Marinha, e eu acompanhei a luta dos irmãos Lacerda pela ZPE. Só que no governo Fernando Henrique, apareceu um ministro... A pergunta aqui é o seguinte, sai ou não sai? Não, peraí, deixa eu... Você está indo lá em Porto Alegre, voltando... Não, da Silva, eu tenho que me situar, senão não vou responder. Não dá conta? Eu não acredito na ZPE, porque perdeu o efeito a ZPE. Se você for estudar a Lei Candir, ela era uma dificuldade para você exportar madeira, para você exportar os nossos produtos internos aqui, nosso produto, nossa matéria-prima. Com a Lei Candir, ele zerou o imposto da importação para compensar o ICMS que o Estado estava perdendo e abriu para exportação. Então não tem necessidade de criar uma entidade burocrática, vai pôr uma pessoa lá, quando você pode abrir sua empresa, pode exportar. Tem catador de semente da Amazônia aí, vendendo seu artesanato para o Japão, para a Alemanha. Não, eu estou dizendo que não seria necessário criar toda aquela estrutura. Ali podia ser criada a escola técnica, por exemplo. Que está virando um elefante branco. Ali poderia ser criada a escola técnica. Eu defendo da Silva, por exemplo, aqui em casa tem umas coisas que não dá para entender. A Energisa, a rede Semate que era nossa, que foi doada pela prefeitura para a energia, na época a Semate, que veio para a rede Semate, que veio para essa empresa que está aí, funcionar ali, ó, com poste de toneladas, com bobinas de tonelada. Isso não pode em Cáceres. Eu defendo que ali a prefeitura, a Câmara, as autoridades políticas têm que negociar e não pode essa empresa que está lá falar, não, eu não vou sair daqui. Deixa o escritório para atender fisicamente as pessoas e a prefeitura exigir que eles vão lá para o distrito industrial, valorizar aquela área, lá que é lugar deles, manobrar esses carros pesados. Ali é uma área residencial. Caso acontece uns absurdos aqui. O ex-prefeito me convidou para lançamento do projeto que fez de Cáceres, a mobilidade e tal. Perguntei, prefeito, esses universitários da UFMT defenderam uma desapropriação aqui para ligar uma rua com a outra? O prefeito falou não. Falei, então não vou. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você, da Silva, e para a população que está nos assistindo. A Porto Carreiro, ela tem um terreno do Joel do Salão ali, que era do pai dele. Se a prefeitura adquirir aquele terreno, sabe o que vai acontecer? Vai colocar a Porto Carreiro com a Getúlio Vargas. Vai facilitar para o cidadão que mora no Monte Verde,
Ao invés de ir lá na 6 de outubro, ou descer na Coronel Ponce, fazer uma manobra ali de 70 metros, está na Porto Carreiro. E o que tem a Porto Carreiro? Tem o Miura, tem o cartório, tem os consultórios. O cara tem que fazer uma manobra, por isso que acontece muito acidente em Cáceres. Não chega um gestor e fala, não, eu vou desapropriar. Quer outro exemplo? Em frente o Joel, está à venda, não sei quem que é o dono, tem uma rua ali, tem um imóvel à venda, que liga com a Rua das Andorinhas. Com a Rua das Andorinhas. Onde que vai sair? A rua vai sair lá na Sucam, no escritório de saúde. A tia Helena, mãe do Pedro Miguel, mãe do meu primo Aurizete, mãe da Aurilena, mãe de Elinho, mora numa casa ali, do lado está a venda, que sai da padaria do Ari. O que liga ali? Ali liga a nossa PM, através da Rua José Wilson, a Rua das Opala. Onde que vai parar essa rua? Vai parar lá no mini-box. Não precisa a polícia estar dando aquela volta. E acontece acidente com carro de polícia. Tá? Falta o gestor, falta. Gente, nessa gestão, eu já falei para a Eliane, tem que empinar a cangalha, tem que virar a cangalha, dar uma mexida. Falta gente que olhe Cáceres como bogre. Gente daqui que sabe dos problemas, que sabe que tem uma solução. Eu quero agradecer você, da Silva, acho que já deu horário. Tem mais perguntas aqui. Eu espero ter respondido da ZPE. Respondeu. Não há necessidade, você disse. Esse é o pensamento. Ali uma escola, um instituto, ali vai ser um cabide de emprego. Vamos a outra pergunta. Boa noite, da Silva, parabéns pelo programa. Pede para o João Arruda falar sobre nossa política em Cáceres. Será que nesta eleição teremos um representante na Assembleia Legislativa? Pergunta boa. Nós temos votos suficientes para eleger. Eu já fiz uns cálculos com coeficiente eleitoral com alguns amigos. Eu tenho uma comadre que a gente está sempre em contato, tinha o doutor Adilson. O que é coeficiente eleitoral? É como se calcula determinadas chapas. Eu peguei todas as chapas dos concorrentes. Nós temos voto suficiente. Ah, mas saiu bastante candidato. Olha, essa pergunta que eu batido, quem perguntou foi o Anacleto, morador lá da Sadia 1, ou seja, a Nova Cáceres, né? Obrigado, Anacleto, o Jorge Arruda aí, e o menino que perguntou da ZPE também. Olha, nós temos voto suficiente. Depende de sua excelência, o eleitor. O eleitor, ele tem que falar, não, eu vou votar neste candidato daqui. Se você for fazer um cálculo aí, saem votos de Cáceres suficiente para eleger um deputado. Só que também não podemos votar em qualquer um, nós temos que escolher um candidato que esteja preparado. Mas com esse volume de 8 pré-candidatos, você não acha que está sendo egoísmo do partido e dos próprios pretensos candidatos em colocar o seu nome, sabendo que não tem voto do outro lado da ponte? Da Silva, eu não acho. Eu acho que... Você acha que é normal esse Não, volume? não é normal. Eu acho que eu falei, a sua excelência, o eleitor, eu, você, o Jorge que perguntou, o da Sadia, o companheiro da Sadia, que temos que ter essa consciência. Nós sabemos separar um Zé Coió de um candidato preparado, equilibrado, que entenda de leis. Senão nós vamos colocar um candidato lá que não sabe nada, não vai adiantar nada. 6 por meia dúzia. Sua excelência, o eleitor, eu não sou de colocar barreira geográfica. Ah, mas você vai votar num candidato de fora. O candidato daqui tem que buscar voto fora. Pode buscar lá na divisa com o Pará, com o Tocantins, com Goiás, com Mato Grosso do Sul, com Amazonas e com Rondônia, que são os nossos vizinhos. Pode buscar até na Bolívia, que nós temos muitos eleitores na Bolívia. Eu não posso colocar uma barreira geográfica. Ah, mas o candidato de Cuiabá não pode vir buscar voto. Pode. O candidato daqui... Se vier a ser eleito, ele é deputado do Estado. Do Estado. Ele que tem que buscar fora. Não posso ter esse posicionamento, da Silva. Vai contra a minha formação de geógrafo, vai contra a minha formação, a minha experiência de jornalismo, e é inconstitucional você falar que o candidato não pode vir pedir um voto aqui. João Tem que Arruda, vir. tem mais outra pergunta aqui. Da Silva e João Arruda,
fala da vinda do Forte Atacadista. Vem ou não para a nossa princesinha do Rio Paraguai? É o Souza que está perguntando. Souza, foi bom até você falar isso. Eu queria dizer aos senhores que envolveram um grupo tradicional da nossa cidade. Não é tradicional que é mais importante, não. Numa situação que o Grupo Juba não tem nada a ver com isso. Simplesmente ele reivindicou um terreno que, por erro de divisa, era dele o terreno. A outra parte está lá. E a outra parte era, sim, uma rua. Basta essa empresa ir lá, negociar com a prefeitura, vai avaliar, vai submeter às comissões de direito, a secretaria de direito, ele comprar e construir. Não há nenhum impedimento desse grupo. Eu gostaria que não associasse isso. Por que eu falo isso? Mas o comentário à moda miúde, inclusive eu tive lá na época da negociação. Mas eu queria complementar, aí da Silva. Tinha o pessoal do Juba questionando o senhor Clésio, que estava em negociação com o pessoal do Forte Atacadista. Não, da Silva. Eu queria dizer para você, da Silva, e eu sou muito grato ao Grupo Juba, como cacerense que sou. Eu acho que todos nós. Né? Sou grato porque você sair de Portugal com 19 anos, cruzar o Atlântico no navio Júlio Bandeira, um transatlântico italiano, economizar durante a sua juventude toda, sair com a mala e a coragem lá da aldeia chamada Padrão, na divisa com a Espanha, tá? Lá na Espanha, que ali tem o norte, a Galícia, e tem essa cidade aí, e chegar em Santos com a mala, a roupa do corpo e poucos dinheiro, embarcar no ônibus, dar entrada na imigração e parar em Jales, trabalhar de balconista. Com 2 anos, ele já era gerente de uma filial numa outra cidade. Conhece a dona Creuza, que é descendente de espanhol, tem o sobrenome Cáceres, o nome dela é Creuza, e esquerdo, nome espanhol, Cáceres, Jorge Ribeiro. E ele vem com a dona Creuza, não tinha estrada, eu estou falando, quando eles chegaram aqui, meus pais o conheceram, muita gente conheceram, eu tinha 2 anos de idade, em 66, e mete a cara para Rio Branco, e começa a vender ferramentas, roupa, máquina de costura, fogão, termina aqui, dona Creuza anota, ele volta para São Paulo, compra, vem, os filhos todos encaminhados, todos seguindo lá no mercado, no negócio do pai, os netos agora seguindo no negócio do pai, tá? Então é fácil atacar um grupo que veio enfrentar lambiolho, pernilongo, atoleiro, doenças, e hoje está esse grupo aí, gera emprego sim, gera muito emprego, é um grupo filantropo, que ajuda as igrejas, que ajuda as escolas, que ajuda as associações, que ajuda muita gente, que ajuda. E que seja bem-vindo o Forte Atacadista, que seja uma empresa que venha gerar emprego sim, seja uma empresa também importante, tanto quanto o Juba. Eu não estou autorizado pela família, mas surgiu a pergunta, eu queria, enquanto cacerense, reiterar os meus agradecimentos ao Grupo Juba, muito especialmente ao senhor Manuel Jorge Ribeiro, a senhora Creuza, seus filhos, seus netos, e se tiver bisneto. Muito obrigado em nome de Cáceres. Faço isso do lado de um amigo meu que é testemunha, não dessa trajetória, eu digo dessa saga que o senhor fez de Portugal aqui, da coragem que o senhor teve, e da sua correção nos negócios, que eu tenho muito apreço. Eu que fui escolhido para fazer a matéria, quando o senhor adquiriu em 2001 o Favorito. Eu que fui escolhido como jornalista, tanto que o senhor me preza, para fazer uma reportagem junto com o meu compadre Marcelo, que está em Rondônia nos assistindo, com a sua filha Patrícia, que o trabalho que o senhor faz com os idosos lá em Rio Branco. Eu estou falando de 25 anos atrás, lá de Lacerda, eu estou falando de 27 anos atrás, o senhor sempre me valorizou, me prestigiou, tá? E eu tenho que ter essa gratidão, porque meu pai ensinou, seu Manuel, ensinou quem está nos ouvindo, que ingratidão é dor que mata, machuca e maltrata. Desculpa o desabafo. Não, é por aí, é o caminho. Você está no seu papel de falar, eu pergunto, você responde, é simples assim.
Está aqui uma pergunta muito interessante. E quem está perguntando é o Edson, eletricista. É com relação aos tributos hoje com referência a protestos. Gerou, muita gente está falando que é a máfia do protesto, a indústria do protesto. A prefeitura, lá em seu departamento jurídico, você está atrasado no seu IPTU, uma dificuldade danada, ela te dá um prazo, não deu conta, te manda para o protesto. Às vezes a dívida é, vamos colocar, R$600. Mas o protesto lá no cartório, às vezes, é maior do que o valor do débito. Tá? E está protestando a cada 15 dias, é uma leva. Isso está trazendo um transtorno muito grande para a sociedade cacerense. Do mesmo jeito, a Energisa. 15 dias de um talão único, 15 dias você vai para protesto. O que você nos fala com relação a essa indústria do protesto em cima da população cacerense, em cima da população mato-grossense? Da Silva, a prefeitura tem no seu corpo jurídico, tem no seu secretariado, pessoas capacitadas para responder essa pergunta do Edson. O Edson vai me perdoar, eu não sei responder essa pergunta porque eu fui protestado também e tive que pagar. Eu achei um absurdo, no meu caso não foi da prefeitura, foi da Energisa, né? Eu estou vendo juridicamente como que eu posso ser reparado, porque eu não concordo com esses protestos da Energisa, né? Energia hoje é um bem que você não pode abdicar dele, é quase como a água, e eu fui surpreendido, com poucos dias fui protestado e o valor do protesto acabou sendo maior do que o valor do meu consumo de energia. Com relação à prefeitura, eu não sei como que está sendo conduzido, sugiro a você sabe, tem um bom relacionamento com a prefeita, com a gestão. Tanto é que segunda-feira a prefeita será nossa entrevistada aqui. Então. Segunda-feira. Vai preparando as suas perguntas, porque nós vamos chegar e questioná-la através das suas perguntas. Você é meu amigo internauta, fique à vontade, pergunte para ela responder. Então, embora eu tenho esse posicionamento meu de criticar parte do secretariado dela, que eu costumo dizer para revirar a cangalha, mas eu tenho que ser respeitoso com as decisões dela, afinal de contas ela foi eleita democraticamente 2 vezes, e eu confio no trabalho dela. Eu acho que ela poderá responder aqui para os seus internautas, e eu não vou entrar nesse mérito. Com relação a SEMAT, eu procurei o meu advogado e vou tentar reparar o meu prejuízo. João Arruda, estamos a 8 minutos além do nosso tempo normal. Eu deixo as câmeras da Voz do Povo à sua disposição para as suas considerações finais. Então, da Silva, eu fico grato pelo convite. Eu recebi outros convites, eu não fui, de outras pessoas. Eu fico feliz, me sinto lisonjeado com a sua presença, com o seu carinho e a sua atenção. Porque nós temos uma trajetória de muitos anos, de amizade. Parceria. A Sabina, ela veio ser minha prima terceiro, né? Meu pai era primo do pai dela, vieram junto de Poconé para servir o exército. E eu tenho um carinho muito especial, graças a Deus não tivemos nunca uma desavença. Graças a Deus, muito pelo contrário. Eu pude lhe ajudar no momento que você estava fora da imprensa, e apresentando você ao saudoso Lino Rossi, que te levou para a TV. Foi um alavancaço. Eu que levei naquele frio de junho. Na minha humilde casa. Na sua humilde casa, você chegou, falei, Lino queria que eu apresentasse, falei, eu tenho um companheiro... Em memória, Lino Rossi, meu compadre. Eu tenho um companheiro que está precisando mais que eu estou bem empregado e eu queria que você desse uma mão para o da Silva. Aí você foi para a TV Pantanal, fez aquele sucesso, se elegeu vereador, por um triz que não se elegeu deputado, mas foi essa solidariedade minha para com você. E você sabe que a recíproca sempre foi verdadeira. Eu nasci numa fazenda onde meu pai era peão. E não é fácil. Você vai falar aí da memória do seu saudoso pai, é um baque. Não é fácil. Me desculpe aí. E uma tia minha, que está viva, mora em Cuiabá,
falou para minha mãe. Minha mãe chama Felicidade. Felicidade, traz essas crianças para estudar. Eles vão virar tudo peão de fazenda. Traz as crianças para estudar, a gente dá um jeito aqui, se ajuda. E minha mãe ouviu minha tia e nos trouxe. E papai continuou em lombo de cavalo, viajando. E nas férias, eu com 12 anos, eu acompanhava meu pai. Aprendi a laçar, aprendi a curar bezerro, aprendi a conhecer todas as árvores, para que servia, como que sela um cavalo, qual a peça do arreio que vai primeiro, que é o buçal, depois o freio. Antes de colocar o bacheiro, limpar para ver se não tem um carrapicho que podia dar uma pisadura no animal. Como que se laça um bezerro, como que se laça um arreio. Tá? E essa vivência que eu tive com meu pai, eu trago hoje para o meu trabalho enquanto profissional de imprensa. E agradeço em memória meus pais, minha tia, sempre eu agradeço ela, nos deu um terreno, nos deu uma casa aqui na Porto Carreiro, e minha mãe me matriculou na maçonaria, também agradeço a loja União e Força, que criou essa escola, e eu vim a pé da casa dos meus avós, lá na maçonaria, que infelizmente o atual governo fechou essa escola. Mas abriu a ZPE. São coisas assim, paradoxas, né? Eu vim a pé com meu irmão, comendo frutas da época, às vezes até verde, que não tinha lanche na escola. E a gente não tinha uniforme. Vinha às vezes com chinelinho bambolê. E fui estudando, e chegou a idade de... Trabalhei na Pregos e Parafusos, aprendi tudo sobre material de construção. Trabalhei na Corvette, que era uma empresa que vendia máquinas de escrever. Móveis de escritório. Móveis de escritório, do seu José Aldenir Pereira de Oliveira, e chegou a época de eu me alistar. Eu falei, e agora? Eu tinha um curso em Guarulhos, na Olivetti, para mim continuar minha carreira na Olivetti. E eu optei por falar para o seu Denir, eu alistei, aí eu fui para a Marinha. Quando viram, tinha um teste lá, ficava na rua, era fechado, alistava aqui, e eles viram a minha nota, e eles viram a data que eu nasci, 13 de dezembro. Falou, esse aqui não escapa. Então eu fui designado, recebi a passagem, uma ajuda de custo para ir, que a Marinha dava na época, e eu fui para a Marinha. E fui muito bem colocado, mas não era esse o plano de Deus para a minha vida. Mas também Deus sabia que lá na minha aposentadoria, hoje com quase 62 anos, eu ia precisar dessa Marinha. Porque Deus conhece a nossa necessidade. Eu, da Silva, com 11 anos, eu destoei da minha família, fui frequentar, através de uma amiga, a igreja presbiteriana. E lá eu aprendi um pouco da nossa Bíblia, eu aprendi um pouco do nosso cristianismo, eu aprendi, tá, que Jesus não criou religiões, mas aprendi muito dos livros, das cartas deles, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, que preferiu ser crucificado de cabeça para baixo, não ser digno de ser crucificado como foi Jesus. E isso me deu uma base emocional muito grande. Já passei por muitos problemas, você sabe. E um dia um delegado falou, você tem nervo de aço? Porque eu vejo o pessoal te ameaça, tal. Eu falei, eu tenho um Deus que me protege. E uma vez um delegado federal me perseguia muito aqui, e fui eu e o doutor Francésio para uma audiência, o doutor Francésio, João, pelo amor de Deus, não fala nada, esse delegado quer te prender e não fala nada. Eu tinha brigado com a juíza, e coloquei um apelido na juíza e fui, você lembra desse caso? Me lembro. E aí o delegado chegou lá e o doutor estava com a passagem marcada, foi só para ele não me prender. E aí o delegado começou e tal, levantou, e ele chamava GM, e eu descobri que ele era de Piripiri, no Piauí. Aí eu não aguentei. Aí, quer falar alguma coisa? O Francésio olhou para mim e falou, você vai se ferrar. Falei, quero sim, doutor. Seu pai colocou o nome do senhor, Jesse James. O seu pai era fã daquele fascínora norte-americana lá do Velho Oeste?
Ele falou, interrogado aqui é você, meteu as duas mãos na mesa e falou, encerra o depoimento, manda ele assinar, manda esse pantaneiro embora. Resolveu o problema. Resolveu o problema, não me prendeu. Falei, Sérgio, ficou muito mal, vamos ficar, pai, como que você fala isso pro delegado? E aí eu fui pro jornal, né? Falei que quando ele ia lá em Piripiri, tinha corrida de jegue para comemorar o filho de Piripiri, que virou delegado na fronteira, tal, e ele me deixou em paz. Pronto, sossegou. Bom, dito isso, agora já estouramos 15 minutos além do horário. Eu quero aqui agradecer a todos e parabenizar o Jeremias, mesmo numa situação muito difícil, ele, com a perda do Sato, que hoje foi a missa de 7º dia, o nosso querido e saudoso amigo Sato, o Japa, particularmente eu o chamava, o Japa. Esposo da minha comadre Jaqueline. Jaqueline, fica aí as nossas condolências, os nossos sentimentos, e nesse meio a secretaria não poderia ficar sem o secretário. E Jeremias Pereira Leite assumiu hoje a condição de secretário de Agricultura do município. E com base a isso, também quero comunicar a você, internauta, que amanhã tem um camarada que promete falar somente a verdade e vai rasgar a chita na gíria popular, não é isso? O Zé Bento, gestor imobiliário. Amanhã conosco. Só dar um alô aqui, agradecer o Daúde, corumbaense. Daúde, né? Meu irmão. Me ligou aqui. Um abraço, irmão. Dá tempo da você ouvir o pessoal que está entrando em contato. Faz favor. Faz favor. É hora de você dar uma olhada aí, dar o seu recado para os nossos internautas. Fausto, meu primo em Santo Antônio. Olha aí. Joner Campos. Santo Antônio de Levejé? Pessoal da Curvelândia. Olha aí. Pessoal no Rio de Janeiro. Um abraço a todos os internautas conectados conosco. Meu compadre Wilson Gueza, em Pontes de Lacerda. E aproveitando, mandar um abraço. Pessoal lá de Loyal, hoje. Loyal, Massachusetts, lá na divisa com o Canadá, norte dos Estados Unidos. Olha aí. Enfim, a todos. Tá? Enfim, a todos. A professora Edira Antônia, da Unemate, ó. Tá? Agradecendo aqui obrigado. pelo reconhecimento. Muito obrigado, professora. O pessoal da Frei Ambrósio, os cívico-militares aí todos. Você falou do cívico-militar, vou tomar um tempinho rápido aqui. Nós temos uma filha que mora lá em Pontes de Lacerda, Letícia, e a minha neta, a nossa neta, né, a dona Sabina Cardoso, ela está nessa escola cívico-militar. E a mãe, minha filha, é nutricionista lá nessa escola cívico-militar, no qual nós queremos agradecer a forma que está conduzindo a educação da nossa neta. Um abraço, Pontes de Lacerda. Da Silva, o Joner Campos está mandando te agradecer, que ele começou com você na extinta TV Pantanal. Está te agradecendo. Foi ali. E é um dos grandes jornalistas hoje. Carinhosamente, nós o chamamos de Cachorrão. Hein? Um abraço para você, Joner. E com esse abraço vai o abraço também da nossa produtora Sabina Cardoso, menino que nós temos o maior carinho e a maior estima. Um abraço para você e sua família. Vamos embora, João? Vamos. Agora, 20 horas e mais 19 minutos. A produção foi dela, Sabina Cardoso. Suporte técnico, Leandro de Oliveira. Não tenha medo da mudança. Coisas boas se vão para que as melhores possam vir. Tenham todos uma excelente noite. Fiquem na paz, porque na proteção de Deus estou retornando ao meu lar. Dele e Nossa Senhora Aparecida, minha mãe. E eu pedalando. E o João Arruda, boa pedalada. Boa noite. Caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera.